Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. A vida em Nazaré após a viagem a Jerusalém. Uma vez em Nazaré, após todos os acontecimentos descritos, Jesus permanecia totalmente voltado para as instruções dos pais e em sua dependência. José se constrangia em vê-lo sob suas ordens, mesmo porque, entre outros motivos, ele já crescia também em idade. E também porque José, muito humildemente, se reconhecia como insignificante para isso. Ajoelhando-se perante o Senhor, suplicava para que, sendo tão miserável e pouco importante, ficasse ele submetido às ordens do Criador e não o contrário. Essas suas súplicas não tiveram desejado eco e ele sentia claramente que, para seguir a vontade de Deus, deveria manter Jesus sob suas instruções. E Jesus nada fazia sem sua autorização ou beneplácito. Desejando, por exemplo, afastar-se para ir ter com sua mãe, solicitava a devida concordância de José, o mesmo fazendo com os demais assuntos. E o santo, apesar de tudo, muito se constrangia em ter que dar essas anuências e em ver o Criador submetido a ele. E tinha também grande admiração pela grande humildade que ele demonstrava. E nisso procurava então imitá-lo. Em sua ausência, ele se ajoelhava e o adorava ocultamente. Quando Jesus, por qualquer motivo, abandonava a oficina, o santo se apressava em beijar os locais onde havia pisado, o mesmo fazendo com objetos que houvesse tocado, rendendo tais homenagens ocultas. Chorava de alegria e de ternura, e quando o menino lhe solicitava permissão para realizar algo, ou mesmo quando ele devia dar-lhe alguma instrução específica, fazia primeiramente ao interior de humildade, interior de humildade, protestando por ter que assim agir para atender às ordens divinas, e não porque se tivesse de alguma forma por superior, dizendo-se também o mais indigno de todos. De certa maneira, essa posição superior de mando que Deus lhe havia concedido foi um grande instrumento de que se utilizou sempre para exercitar sua humildade, que praticava intensamente em seu interior. Embora Jesus não precisasse de orientações técnicas no ofício, por ser quem era, sujeitava-se completamente a José e lhe pedia humildemente para que o ensinasse como deveria ser executadas as tarefas, pedindo que ele considerava amorosamente, ensinando-o com amor. E entendia bem que Jesus assim agisse para praticar os atos virtuosos da humildade e sujeição, embora ele se constrangesse com isso. O santo agia da mesma forma também com Maria, quando de solicitações de permissão para executar alguma ação ou trabalho, ou mesmo quando, por decisão própria, devia transmitir-lhe alguma instrução específica. Após tais atos de comando, ele sempre realizava atos interiores de humildade e, ajoelhado, pedia perdão a ambos por ter de agir dessa maneira, única e exclusivamente segundo a vontade do Senhor. Reinava na santificada família verdadeira competição em termos de quem mais se humilhava e praticava atos de virtude, percebendo que Maria e Jesus o suplantavam. Procurava melhorar seus desempenhos imitando-os. Embora muito aquinhoado por Deus nesses aspectos de virtude, estava ainda bastante distante de poder equiparar-se aos dois, vendo-se muito envergonhado naquela patente desvantagem e dizendo para ambos: ó, como me vejo embaraçado, ao ver que sois ambos tão ricos em virtudes e méritos, enquanto que eu sou tão miserável e carente nesses aspectos. Devo imitar-vos nessas nobres
nobres atitudes, embora me saiba ainda muito distante delas. Dar-me, querida esposa, capacidade para poder imitar-te em tudo. E mostrava seu grande e verdadeiro desejo de ombrear com eles, ganhando mais merecimentos perante o Senhor. Em determinadas circunstâncias, ao levar para casa os necessários alimentos, Maria lhe perguntava como deveria prepará-los. Eram, em geral, hortaliças, legumes e algum peixe. Ele então se aborrecia, pois desejaria que ela os fizesse à sua maneira e vontade. Todavia, obrigado que era, orientava então como fazê-lo. Embora suas instruções tivessem sempre o objetivo de ir ao encontro daquele apreciado por ele, ou seja, tudo preparado da maneira mais simples possível. Algumas vezes acontecia que tinha vontade de comer algo menos comum, mas jamais deixava que ela se apercebesse disso. Maria, ciente de tudo, preparava tais pratos sem que ele devesse instruí-la. Chegando ele em casa, cansado do trabalho, lá estavam na mesa as comidas que havia desejado ocultamente. E então se admirava daquela capacidade de adivinhação de Maria. Simultaneamente, agastava-se por desejar que ela as preparasse a seu gosto. Havendo já instruído, de alguma forma, que ela podia adivinhar seus pensamentos quando cogitava de algum prato específico. Tentava tirar a ideia de sua mente para que ela não penetrasse seus pensamentos e preparasse a comida que ele desejara. E ela, ciente de tudo, sorria ante aquela simplicidade de José e, para contentá-lo, cozinhava a seu agrado então. Agia também dessa forma para ocultar aqueles dons dados pelo Senhor, de poder ler a mente das pessoas, principalmente de seu marido. José, desejando agradar Maria e Jesus, arriscava-se a perguntar o que teriam desejado comer. Eles, embora agradecidos por aquele seu cuidado, declaravam muito apreciarem os alimentos que comia habitualmente, seja pão, água, hortaliças, legumes e frutas, e vez ou outra alguma fritura de peixe. Ele notava, se constrangia, e inclinava sua cabeça em concordância, mas não respondia. E eles reafirmavam sua gratidão e confirmavam suas providências em termos do que ele lhes havia proposto. Com o passar dos anos, crescia progressivamente em José seu amor e admiração por Maria, motivos pelos quais teria desejado viver para sempre ao seu lado. Em seu trabalho, ansiava por vê-la, pois lá não podia ouvir suas palavras nem desfrutar sua presença. Mesmo com Jesus em sua companhia, tinha sempre grande vontade de ir ter com ela, de usufruir de sua amada presença, de sua dignidade e da excelência de suas virtudes. Todavia, jamais se mostrou leviano, deixando de ir ao seu trabalho. Lá, porém, tinha imenso desejo em revê-la e se sacrificava em louvor ao Senhor, permanecendo onde se encontrava. Jesus, que também penetrava nos recônditos desejos do santo, pretextava então algum motivo que levasse José a ver Maria, e assim se alegrasse. Sabia quanto importante era sua presença para ele, mas tinha também ciência de sua alegria em poder revê-la, pois por ela crescia também o amor do santo pelo Senhor e desenvolvia seu desejo em aumentar sua santidade. Na verdade, Maria tinha esse poder com todas as pessoas que a olhavam. Nossa, é verdade. Nossa. José desejava muito ver Maria, alegre vendo Jesus, e de seu lado também procurava motivos para enviar o menino até ela, quando ele estava na oficina, e assim lhe ordenava a entrega de qualquer mensagem para a mãe, dando liberdade de permanecer pelo tempo que lhe aprovesse. Jesus obedecia e ia ter com sua mãe, alegrando-a muito pela presença e também com suas palavras, permanecendo ambos na troca de agrados mútuos. E Maria sentia-se muito grata a José,
suplicando ao Senhor que lhe concedesse novas graças, além de alguma satisfação interna naqueles períodos em que permanecia longe de Jesus, para que ela pudesse tê-lo. E José sentia bem, embora distante, esse carinho que ela lhe dedicava, pois era então tomado de uma curiosa alegria, como se Jesus estivesse presente. Agradecia a Deus e a Maria, enquanto ela agia da mesma forma, agradecida também pela satisfação que lhe proporcionara. Mais tarde, em conjunto, rendiam novas graças ao Senhor e também ao seu querido Jesus. Encontrando-se Jesus em certas ocasiões em colóquios com seu Pai Celeste, José, humilde e submisso, dizia a Maria que o orientasse na forma de ser agradável ao menino, desejando assim agradá-la também. Ela se constrangia, mas ele insistia e solicitava que fizesse isso em nome de Jesus. Ela então consentia e sugeria algumas formas de agrados. Ele os colocava imediatamente em prática e se sentia assim muito satisfeito e agradecia novamente. Ela, humildemente e modesta, sugeria que os agradecimentos fossem endereçados a Deus, pois ele lhe transmitiria aquelas sugestões, uma vez que ela nada mais fosse que seu instrumento. E o santo aprendia progressivamente como portar-se frente ao Altíssimo, como glorificá-lo e como render a ele suas graças. Permanecia atenta às suas palavras, procurando imitá-lo e executar em tudo as suas insinuações, pois dessa maneira estava certo de não incidir em erros. Grandes angústias e aflições. Muitas pessoas se dirigiam à oficina com a finalidade precípua de ver Jesus e de se alegrarem com sua amável presença. Embora bem intencionadas, algumas repreendiam José, penalizadas por ver um menino tão digno, gracioso e bonito trabalhando naquela tosca carpintaria. Mostrando ele aparência tão nobre e inteligência rara, deveria sim aplicar-se no estudo das Escrituras, pois sem dúvida alguma iria tornar-se doutor na lei, ter grande sucesso quando crescido e transformar-se em uma honra para a terra natal. José dava de ombros, embora as palavras ditas o ferissem no coração. As pessoas então o tomavam por indiferente ao filho, sem qualquer compaixão por sua natureza delicada. Zelosas diziam-lhe ser cruel e insensível, mostrando desamor pelo filho, somente para ter alguém que o ajudasse no trabalho, e que não tinha a menor preocupação quanto ao que realmente seria de interesse para o menino, e que ele se cansava demasiadamente para a idade. E acrescentavam que qualquer pessoa com um filho tão extraordinário iria cansar-se à morte para garantir os estudos, sustento e conforto. José ouvia mortificado essas acusações todas e muito se entristecia. Reconhecia que aquelas pessoas estavam certas, desde que tudo fosse considerado somente em seu aspecto humano, mas não tinha a necessária autorização divina para dar-lhes qualquer explicações, uma vez que o segredo do mistério não deveria ser revelado a ninguém. Assim, com grande humildade e submissão, respondia às críticas, dizendo que estavam certas, mas que, por outro lado, necessitando de ajuda no trabalho, devia recorrer àquele filho dado a ele por Deus. E também que, tomando conhecimento da vontade contrária do Senhor, não teria dúvida em atendê-la. E todos se irritavam ainda mais e contestavam: Ah, ele aguarda que o Senhor lhe diga tudo o que fazer. Que pretensão essa deve sim é colocar seu filho a estudar. O santo inclinava a cabeça, nada mais respondia, e se resignava pacientemente às impertinências todas. Jamais fez qualquer ofensa a elas, embora o merecessem. Muito ao contrário, agradecia o interesse mostrado e a afeição que tinham por Jesus. Mas as pessoas passaram a achar também que, entre outras coisas mais, ele se mostrava demasiadamente teimoso.
verdadeiro cabeça dura, que não se deixava convencer por mais sensatos que fossem os argumentos. E comentavam por toda a cidade. Duraram muito essas atribulações de José e as pessoas sempre o incriminavam quando se dirigiam à oficina de trabalho. Ele enfrentava os aborrecimentos com grande paciência, santa mesmo, e jamais se mostrou violento, nunca havendo dito qualquer palavra de desagrado a quem quer que fosse. Ao contrário, mostrava-se aparentemente alegrado com o que as pessoas diziam sobre o trabalho de Jesus. De certa forma, sentia-se até satisfeito, pois assim podia exercitar os atos de virtude que sabia agradarem ao Senhor, podendo então crescer em seus méritos. E rezava por todos aqueles que o molestavam com palavras duras. Em seu interior, José sofria, pois também não era de seu agrado ver Jesus fatigar-se com os trabalhos da oficina. Por isso, ao ouvir aquelas críticas, muitas vezes chorava de pena de Jesus, mas, como de hábito, rendia-se completamente à vontade do Senhor. Jesus mostrava gostar desses atos de virtude e paciência praticados por ele. Com um olhar sorridente, confortava e animava José. E o santo, muito confortado, olhava para ele e dizia: Ó filho querido, olha-te, olhar-te já me basta para suavizar quaisquer amarguras, e minha alma se desvanece com tua visão. Posso até ser desprezado, vilipendiado e molestado pelas pessoas, pois tudo se torna agradável e doce quando te vejo, meu tão querido bem. E era tal a sua alegria que passava para aquele seu estado de êxtase. Todavia, os aborrecimentos que tinha com determinadas pessoas, devidamente instigadas pelo demônio, poderiam ser considerados leves comparados com as aflições que o próprio Jesus lhe proporcionava, com o intuito de que ele crescesse em seus méritos ainda mais. Na oficina, Jesus às vezes se mostrava acabrunhado e cabisbaixo, olhos fixos no trabalho e com suspiros continuados. Eram reflexões que fazia sobre muitas ofensas feitas pela humanidade ao Pai Celeste, que o entristeciam profundamente. José não tinha conhecimento dessas elucubrações tão problemáticas. E vendo Jesus assim permanecer por longos períodos, era tomado de grande preocupação. Não encontrando sua paz interior, dizia para si mesmo: Ó Jesus, que terei feito para causar essa tua fisionomia acabrunhada e triste? Com esse pensamento, desejava ir para Maria e perguntar se por acaso conhecia as razões desse procedimento do menino. Entretanto, não ousava, temeroso de aborrecer a Jesus. Pensava então em perguntar diretamente a Jesus sobre esses motivos que tinha. Não ousava novamente. Derramando doloridas lágrimas, continuava aflito seu trabalho. E Jesus, ciente de tudo, permitia que assim continuasse somente, para que pudesse adquirir maiores méritos e praticasse a virtude da resignação. Lentamente o santo acabava por conformar-se, oferecendo seus sofrimentos ao Pai Celeste. Assim permanecia até chegada a hora da refeição habitual. Quando então, embaraçado e confuso, dizia Jesus: Meu filho, é hora de irmos para casa, para a nossa refeição. Vamos agora. O menino, compadecido e com fisionomia serena, olhava cordialmente e dizia: Vamos sim, pai, que é hora de te recuperares do cansaço do trabalho. Dizia isso com tais graça e doçura que o aflito José se acalmava e se recompunha. E iam para casa, onde Maria já os aguardava com a refeição pronta. Sabedora de tudo, olhava amorosamente para Jesus e fitava José compadecida. Tal olhar provocava nele uma intuição desse conhecimento dos fatos e também a certeza de que lhe era solidária. Ele então inclinava sua cabeça,
agradecendo a solidariedade dela. Feita a refeição, Jesus lhes fazia alguma explanação ou exposição, versando sobre a perfeição das obras divinas ou sobre as providências da divindade, sobre a necessidade de as pessoas se conformarem com as diversidades, e outras ainda a respeito do imenso amor que o Senhor dispensava à humanidade. Em suma, o grande mestre usava diariamente das oportunidades, em especial após as refeições que se ofereciam, de fortalecer os espíritos de seus pais. E, na verdade, atingia plenamente seus objetivos, pois eles se viam assim cada vez mais iluminados e instruídos. José, em especial, mostrava grande apreciação pelas palavras de Jesus e aguardava ansiosamente por aquelas suas palavras, nas quais frequentemente passava estados de êxtase profundos de natureza espiritual. Após as conversas, o menino se retirava para seu quarto, enquanto que o Santo e Maria permaneciam comentando suas extraordinárias qualidades, sua graciosidade e amabilidade, sabedoria divina e demais prerrogativas que o caracterizavam. E José dizia para Maria: minha querida Maria, quem diria que eu viesse a merecer benefício tão grande como o de estar em companhia do Redentor e na tua, sua mãe santificada? Oh, quanta bondade e caridade o Senhor me tem dispensado. E unidos rendiam suas graças ao Pai Celeste. O santo então relatava os estranhos acontecimentos ocorridos na oficina. Maria, embora conhecendo toda a verdade, não aventava qualquer causa para o fenômeno, embora as entendesse e compreendesse as preocupações de José. Apenas lhe dizia para que não se preocupasse demasiadamente com o assunto, achando-se culpado, uma vez que o menino muito provavelmente sofria em razão das ofensas feitas ao Pai Divino. De certa forma, ele acabava por aceitar conselho, embora contestasse não ser fácil vê-lo naquele estado, suficiente para que se aborrecesse muito. Maria sofria ainda mais que José, pois sua relação com Jesus era mais próxima do que a de seu marido. Após essas ocorrências, José e Jesus voltavam ao trabalho. Ao deixar Maria, o santo lhe pedia para que mantivesse seus pensamentos no Pai Celeste e também nele, pois desejava que ela o tivesse em mente em suas ausências, além de confabular com o Senhor. Dizia de sua grande solidariedade com ela, que era forçada a permanecer distante de Jesus por tanto tempo. Ele, de seu lado, faria com que o menino também a mantivesse em seus pensamentos e que arranjaria algum expediente para que ele retornasse antes. Ela agradecia essas manifestações e os cuidados por ele demonstrados para que permanecesse confortado e satisfizesse seus desejos de estar próxima de Jesus. E o santo cumpria suas promessas, pois uma vez no trabalho, juntamente com o menino, subitamente o saudava em nome de Maria, e via que isso era muito de seu agrado, pois recebia tais saudações alegre e sorridente. E quando José achava alguma forma de enviá-lo para sua mãe, cumpria a ordem com amor e rapidez, uma vez que ela era o grande contentamento de seu coração. E essa cena se repetia com grande frequência. José se sentia confortado por Jesus e por Maria, e suas angústias não tinham longas durações, embora em determinadas circunstâncias lhe parecessem duplicadas. Era quando ele e Maria sofriam por atos de Jesus, que tendiam a fazer crescerem também os méritos de sua mãe, sem que ele lhes explicasse seus motivos para aqueles atos de mutismo e tristeza. Nessas ocasiões, Maria também sofria muito. Dessa forma, o santo se aborrecia duplamente, por ver Maria sofrendo e Jesus acabrunhado e triste. Nem mesmo sabia como deveria agir, pois o menino se retirava
para orar ao seu pai, enquanto que Maria permanecia aflita e desgostosa. José ia então para a oficina e trabalhava chorando copiosamente. Todavia, recordando-se de palavras de sua esposa, endereçava essas lágrimas ao Pai Celeste em razão das muitas ofensas da humanidade. Suspirava e suplicava para que o Senhor perdoasse os pecadores e depois disso rezava por Maria e por si próprio para que pudessem novamente ver o menino em suas atividades naturais, ou seja, com fisionomia transparente e serena. Nessas ocasiões, o santo, em confissão, dizia muitas outras coisas para o seu Deus e se mostrava resignado, pronto para sofrer as penas resultantes de sua vontade. Retornava então à sua casa e lá, vendo Maria ainda tristonha e acabrunhada, tentava confortá-la de alguma forma, embora ele também necessitasse de consolo. Vendo-a triste, mas conformada, se edificava admirando cada vez mais a sua natureza resignada e procurava imitá-la, marido leal que era. Jesus, uma vez seguro de que ambos haviam crescido em seus méritos, praticando essas virtudes todas, mostrava-se então para eles em seu natural, fisionomia alegre e jovial. Falava-lhes amorosamente e os exortava ao sofrimento. E os seus corações se enchiam então de alegrias, muito satisfeitos com a transfiguração de Jesus. Os três então rendiam graças a Deus e o santo, como chefe da família, dizia para o menino: Ó, querido filho, como estiveram angustiados nossos corações por ver-te tristonho e acabrunhado. Nada me aflige mais que observar-te em tal estado. Sofro terrivelmente, nem mesmo viver eu quero. Jesus o fitava sorrindo e dizia que não se preocupasse tanto, mas sim agradecesse ao Pai, pois ele tinha em mente o crescimento de seus méritos com a prática de virtudes, resignação e humildade, paciência e contenção. Se culpado, seria em razão de sua própria falta e merecimentos. Por isso, o santo, quando algo de mal lhe acontecia, afirmava-se em função de falta de méritos de sua parte. Não importando qual o aborrecimento, seja por ação de outros, seja por instigação do demônio, seja por ação de Jesus tentando treiná-lo com sofrimentos, José sempre se mostrou virtuoso e procurou imitar os exemplos dados por Maria e Jesus, que o Senhor lhe havia dado sob custódia e proteção. Amém, Fiat.